hoje, o webinar de hoje, como já perceberam, vai ser aqui sobre SUD novamente, e vai ser um webinar dedicado aqui mais ao SUD-CAM, onde vamos falar sobre a forma mais eficaz de criarmos o CAM para o nosso mobiliário. Quando falamos deste CAM, estamos a falar daquelas maquinações que nos aparecem diariamente nos painéis mais comuns do mobiliário. Hoje queria que o webinar fosse curto e conciso, queria que fosse completamente prático, por isso não vos vou amassar com PowerPoint. O PowerPoint que eu vos vou mostrar hoje será este e mais nada, é para saberem qual é que é o título, e por isso vamos então passar já aqui à prática para percebermos então como é que nós vamos criar aqui um template que já vai ter as nossas maquinações prontas a serem geradas automaticamente quando nós criamos o nosso mobiliário, a partir desse template, como é óbvio. Então eu, para me ajudar, eu vou pegar aqui num painel genérico. Ele já terá aqui algumas coisas, que eu já vou construindo alguns móveis com este painel, por isso ele já terá cá alguma informação, mas para começarmos completamente do zero eu vou mesmo apagar isso tudo e já vamos ver qual é que é o processo. Então eu, para utilizar ou melhor, uma cópia deste painel, eu na minha biblioteca, aqui ainda dentro do SUD Design, eu vou pegar neste painel e vou criar uma cópia dele fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, e agora posso aqui dizer que este vai ser o meu painel, ora P, webinar. Portanto, está criado o meu painel, que é uma cópia daquele genérico que eu ali tinha, e vou agora abrir para verificar então o que é que eu tenho cá dentro. Como eu dizia, já tenho aqui algumas maquinações criadas. Eu para agora vou mesmo eliminar isto tudo. Vou fazer de conta que isto era um painel completamente limpo, não tinha cá informação nenhuma, e vamos então começar a implementar, a construir aquilo que nós queremos ter a nível de maquinação, para que nós, quando utilizemos este painel, seja onde for, termos essas maquinações já executadas. Portanto, o que vai acontecer é que eu vou ter isto na minha biblioteca, este painel na minha biblioteca, e não vou ter que me chatear mais com este tipo de maquinações mais corriqueiras, vou-lhe chamar assim. Então, primeiramente vou então criar uma nova maquinação. Para criar uma nova maquinação eu então dou-lhe aqui um nome, por exemplo, eu vou chamar também webinar, que é um nome bastante sugestivo para hoje. Podemos selecionar também outro tipo de máquina. Por agora, para efeitos de webinar, vou deixar aqui a G-Code, está perfeitamente satisfatório. Então, damos de seguida as nossas origens. Como eu estou a trabalhar com o SUD Design simultaneamente, que é, lá está, é a situação ideal, é o melhor de dois mundos, seria nós termos aqui sempre o CAM e o design integrado, porque depois permite-nos então fazer aquilo que eu já repeti algumas vezes, que é reutilizar aqui os nossos painéis nos nossos móveis. Então, com esta situação, eu quando vou criar o meu zero, ele já me vai buscar informação do SUD Design, que é o que quer dizer exatamente este íconezinho que eu aqui tenho. Caso não tivesse, eu poderia dar aqui a minha orientação do painel e o meu zero de forma mais manual. Não preciso disso, porque já vem esta informação a partir do SUD Design, então eu vou simplesmente dar OK e os meus zeros estão criados. As faces normais que nós estamos habituados a ver até nos softwares de máquina, também são automaticamente criadas, por isso eu posso fazer maquinações em cima delas sem qualquer problema. E estou então com o meu painel prontinho a ser maquinado. Vou então, já de seguida, ao meu SUD-CAM. Agora sim, estamos aqui no SUD-CAM e vou já de início inserir aquelas ferramentas que eu acho que vou utilizar quase de certeza. Então vou adicionar uma desbaste de 18 de diâmetro, vou adicionar uma ferramenta também de topo direito, mas agora de acabamento e de diâmetro 12, já agora uma mais pequena, uma de diâmetro 6 também de acabamento. Vou adicionar o meu agregado de furação, eu vou querer, como é óbvio, criar aqui furações, e já agora também vou adicionar o meu agregado com a serra para fazer aqui rasgos, caso eles apareçam. Então,
já que estamos aqui a falar nos rasgos ou meios fios, isto há várias nomenclaturas para a mesma coisa, no nosso país que é tão pequenino, mas é rico neste tipo de coisas e acho isto super engraçado também. Portanto, então para criarmos este rasgo, ou meio fio, ou como lhe chamarem na vossa zona, eu vou dirigir-me aqui ao meu separador de SUDCAM, que já cá está, e vou selecionar o Autogroove. Com o Autogroove, eu vou-lhe dizer qual é que é a ferramenta que eu quero utilizar para o fazer. E vai ser, não este, mas este, sim, que este aqui seria o agregado de furação. Então aqui com a minha serra, eu vou dizer que quero então fazer os meus rasgos. Quando eu seleciono a maquinação em questão, posso então aqui dar alguns valores de entrada, de saída, há aqui depois uma série de parâmetros que se quero que ele me detecte o bruto ou se quero que ele detecte apenas o rasgo que vai fazer, ou seja, isto é se eu tiver aqui qualquer tipo de rebaixo, eu vou preferir esta situação aqui, porque eu posso inicialmente não ter feito esse rebaixo, então a serra entra-me logo ali abruptamente e não vamos querer que isso aconteça. Pronto, depois aqui qual é que é o máximo que ela vai tirar, isto como é uma serra vou deixar este valor a ir até baixo, que está ótimo. Pronto, como isto está satisfatório para aquilo que queremos fazer, e depois ainda temos aqui se queremos que ela fique dentro, se queremos que ela avance para fora, que é este caso. Eu neste caso, como vou ter meios fios a sair de topo a topo, eu vou deixar esta situação. Então, dou simplesmente o OK e tenho o meu rasgo executado. O que é que acontece neste caso? Eu tenho aqui um painel que, como vocês veem, está completamente limpo, isto não tem cá nada, não tem cá qualquer tipo de maquinação. A geometria que ele tem é este painel sem mais detalhe nenhum. Como não tem, está cá a maquinação, mas isto não vai executar nada. Se eu aqui forçar a simulação, o que vai acontecer é que ele não me simula nada porque não temos cá nada para simular. É óbvio que quando eu adicionar ali o meu rasgo, mediante o sítio onde o painel for inserido, como é óbvio, porque isto se for depois uma divisória ou se for uma prateleira não terá rasgo, mas ele aparecendo será executado, não havendo rasgo para executar, nada acontece e estamos seguros, estamos impecáveis, não vamos aqui criar qualquer tipo de erro ou má funcionalidade. Depois, podemos, já que aqui estamos com os agregados, podemos então criar também uma furação. Para a minha furação, eu vou então selecionar o meu agregado de furação, ou bloco de furação, como queiram chamar, e vou então selecionar aqui a minha furação normal. Vou adicionar. Normalmente, quando eu tenho um painel já com furos, aqui neste quadro, ele já nos vai aqui fazer um highlight de quais são as brocas que vão ser utilizadas. Neste momento, como não temos qualquer tipo de furo, mais uma vez muito idêntico àquilo que eu já vos falei para o rasgo, aqui não teremos cá nenhuma broca assinalada, porque para já não estamos a fazer furos. Estamos a adicionar a maquinação, sim, mas não estamos a fazer qualquer tipo de furo. Temos também aqui uma série de parâmetros que podemos querer alterar ou não. Se queremos aqui que exceda o fundo e quanto é que queremos que a broca, para os furos passantes, quanto é que nós queremos que a broca exceda o fundo do painel. 2 mm parece-me ótimo. Se queremos deixar aqui uma sobreespessura, no caso dos furos cegos, 0 para mim também está ótimo, que eu quero que vá ali até ao sítio onde eles terminam de facto. Por isso aqui não vou alterar, depois o Z de segurança também é algo que já vem bem parametrizado por padrão, por isso não vou aqui alterar qualquer tipo de parâmetro e vou apenas dar o OK. Quando eu OK, os meus furos foram executados. Como não há furos, mais uma vez, não está cá nada ainda. Seguindo aqui com o nosso raciocínio. Eu já tenho então aqui a minha fresa de desbaste. O que é que eu posso fazer? Eu posso começar por querer fazer um contorno, se for o caso, com a minha fresa de desbaste. Então eu vou aqui adicionar um contorno. E no contorno eu posso aqui dar uma sobreposição no início e no fim para não deixar ali qualquer tipo de marca. Como eu estou a entrar aqui no canto neste momento, não vou precisar desse parâmetro, mas se eu, por exemplo, entrasse aqui a meio da peça, se calhar era conveniente deixar aqui 2 ou 3 ou 4 ou 1 milímetro, o que for,
o que acharem bem, o que acharem por bem. Neste caso eu vou manter aqui a entrada no canto, por isso não preciso aqui deste parâmetro. Estes 10 mm de afastamento parecem-me bem também, não vejo por que não. Posso deixar então, como isto é uma fresa de desbaste, vou deixar aqui uma sobre-espessura para depois no final dar aqui depois um acabamento. Vou dizer que eu quero que ela detete o bruto e não a zona que realmente tem de geometria, por causa da tal situação que vos expliquei há bocado, que se eu tiver um rebaixo, eu quero que a fresa comece mesmo cá de cima, não vá ao diabo de selas e eu não ter maquinado ainda aquela zona, e aqui vou dizer que ela vai baixar no máximo 30 mm. Como o painel só tem 16, é irrelevante, ele vai passar uma vez e vai tirar 18, como conseguem ver aqui. 18 porquê? Porque o painel neste momento está com 16 e 2 que passa abaixo aqui do fundo, então daria-nos os nossos 18. Já agora para verificarem, isto é algo que eu gosto bastante aqui no CAM, porque permite-nos logo aqui na janela de parâmetros perceber o que é que vai acontecer. Se eu dissesse que o máximo que a fresa avançaria seriam 10, ele já nos vai dizer que ela vai fazer 2 passagens de 9 mm cada uma. Este acho que é um parâmetro que é bastante interessante. Ok, para mim está ótimo. Eu não vou acabar por aqui, porque, ok, eu estou a desbastar, se o meu painel vier meio em bruto e meio mal cortado, eu posso aqui dar-lhe a forma certinha, isto completamente à esquadria, porque estou numa CNC, mas estou-lhe a deixar aqui 2 mm porque estou a usar uma fresa de desbaste. Então, o que eu posso aqui querer fazer será copiar esta maquinação e atribuí-la agora a uma outra ferramenta, que será a ferramenta aqui de acabamento agora, e aqui nesta de acabamento, já agora tirar aqui este copy, que eu não gosto nada de ver isto, mas será o contorno de acabamento, por exemplo. Podíamos deixar com o mesmo nome, mas uma questão aqui de coerência. Então agora aqui para o acabamento sim, já posso dar aqui outro tipo de parâmetros, posso e devo. Por exemplo, aqui a sobre-espessura iria então até 0, aqui os 2 mm a passar abaixo do painel parecem-me bem. Para uma fresa de 12, eu diria que já não queria tirar então 30, mas vou aqui andar do lado da segurança e tirar apenas 20. É claro que, mais uma vez, como o painel tem 16, mais os 2 que a fresa vai descer, seria então uma passagem de 18 mm. Para mim está ótimo, eu concordo que isto seja feito desta forma e vou então dizer que estou satisfeito com isto. Se eu estou satisfeito, vou então dar OK, e ele acabou de me criar as 2 maquinações que eu defini. Isto são 2 operações no fundo, mas que fica dentro aqui da mesma maquinação aqui na nossa pastazinha das machinings. E o que é que eu posso agora fazer com isto, que também é muito interessante? Visto que eu posso querer usar este tipo de maquinação várias vezes, eu posso simplesmente agarrar nela e guardá-la na minha pasta, seja ela qual for. Eu tenho aqui já uma criada chamada Webinar, e eu guardando cá a minha maquinação, ela está prontinha a ser utilizada onde eu quiser. Reparem que se eu agora, por qualquer motivo, simplesmente apagasse aqui esta maquinação, ou tivesse um outro painel onde eu quisesse utilizar este tipo de estratégias, eu posso simplesmente chegar à minha biblioteca agora e aplicar. E está feito. Já tenho cá os meus 2 contornos aplicados e com os parâmetros todos que eu defini, ou seja, da forma que eu quero que eles se comportem. Continuando agora, eu vou querer certamente ter a possibilidade também de maquinar caixas que possam aparecer. Então, como eu quero que isso aconteça, vou fazer um AutoPocket e vou também começar com a fresa de desbaste, com um pocket milling, e vou então adicionar aqui a minha ferramenta. Aqui mais parâmetros, por exemplo, o que é que a fresa avança lateralmente. Eu vou dizer que gosto de trabalhar com 75% do diâmetro da ferramenta, por isso 75%. Mais uma vez, o máximo que ela vai tirar, no meu caso, eu quero trabalhar de uma forma suave, vou dar aqui 30 mm. Vou dizer que quero no final deixar 1 mm no fundo da caixa e quero deixar 2 mm de sobre-espessura também nas paredes da caixa. Mais uma vez, ir até à parte de cima do painel
e para mim esta parte está feita, está terminada e está bastante satisfatória também. Como tal, eu vou então fazer o mesmo que fiz para a questão do contorno e vou copiá-la, e agora depois de copiar eu vou inserir aqui na minha ferramenta agora de acabamento de 12. Porque nós certamente, como muito ao género daquilo que deixamos, que fizemos na parte do contorno, quereremos certamente fazer aqui para as caixas. Se eu deixei aqui uma sobreespessura, eu vou querer agora que a minha fresa de acabamento me retire essa sobreespessura, ou então não. Neste caso aqui, o que eu vou querer fazer, eu estou a usar uma fresa de acabamento sim, mas para não estar a adicionar muita ferramenta diferente, eu vou usar esta como se fosse uma ferramenta de desbaste. Porquê? Porque eu posso ter caixas posso ter caixas no meu painel, podem-me aparecer aqui determinadas geometrias, em que a fresa 18 simplesmente não vai ser capaz de entrar para me realizar aquela operação, para me realizar aquele desbaste. Então o que eu quero é que, ok, eu copio esta maquinação, e eu realmente descrevi aqui acabamento, mas não faz sentido, isto vai ser ainda um desbaste. Eu quero que aquela maquinação seja completamente repetida, mas agora com a ferramenta de 12. Certamente, neste momento, alguns de vocês, se não todos, estarão a perguntar-se, então, mas eu vou estar a repetir operações no meu painel, vou estar aqui a perder tempo, a máquina, o preço hora da máquina são preços elevados, normalmente, são custos elevados para a empresa. Eu quero que isto seja o máximo automatizado possível e não quero andar a perder tempo, não quero ter fresas a passear na máquina, sem estarem realmente a realizar trabalho útil. Correto. Então, o que acontece, e para desmistificar também esta questão, é que eu, se tiver uma caixa que vai ser desbastada com esta minha primeira ferramenta de 18 mm, de seguida o SUD tem a capacidade de saber que isso foi realizado e a fresa de 12 já não vai lá fazer absolutamente nada. A fresa de 12 fica quietinha no sítio dela, nem sequer é chamada para o caso, e a minha caixa já está maquinada, não tenho mais nada a fazer ali naquele caso. Caso eu tenha, por outro lado, imaginem uma caixa que tenha ali 16 por 16, vamos dizer assim, um quadrado. Ok, eu não consigo desbastá-la com a 18. Então aí sim vai entrar a minha ferramenta de 12 e vai maquinar essa caixa. No mesmo, usando aqui esta mesma lógica que eu estou agora, vou só aqui alterar alguns parâmetros para manter aqui um bocadinho, ora, com a de 12 eu vou querer só tirar 20, por exemplo, mantendo aqui um bocadinho a lógica que usamos para a outra. E agora, seguindo esta ordem de pensamentos que eu acabei de descrever, vou fazer exatamente a mesma coisa, mas agora para a fresa de 6 mm. Isto porque, ok, eu consegui entrar com a 18, já não vou repetir com a de 12. Se não conseguir entrar com a 18, eu entro com a de 12. Então, mas se me aparecer ali uma caixa muito, muito, muito pequenina, ou se calhar nem tanto, porque ainda podia ter uma fresa mais pequena, mas vá. Se me aparecer ali uma caixa ainda mais pequena, onde eu não consigo entrar com uma ferramenta de 12, eu vou querer maquiná-la na mesma. Então, se vou querer maquiná-la na mesma, eu vou seguir a mesma ordem de ideias e vou então entrar depois com uma ferramenta de 6 mm e vou maquinar essa caixa mais pequenina ainda. Os meus parâmetros estão todos iguais para elas todas, exceto este aqui que eu quero ir reduzindo dependendo da ferramenta que estamos a utilizar. E para mim está ótimo, está maravilha. Vou agora voltar novamente à fresa de acabamento de 12 para lhe dar agora um outro tipo de maquinação, que é então sim um acabamento agora. Reparem que eu posso ir fazendo isto tudo sem sair aqui desta janela de adição de maquinações. E no final, quando der o ok, elas vão ser todas inseridas na minha árvore aqui das maquinações. Então o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer fazer, por exemplo, um bottom pocket finishing, porque vai-me acabar então a parte do fundo da caixa
E eu vou aproveitar já esta, em vez de estar a realizar uma destas e depois um acabamento de parede, eu vou já aproveitar esta e maquina-me já até à parede, até ao sítio que eu quero. Se eu quisesse ir mais ao detalhe, ser mais preciso, qualquer coisa assim, então adicionaria as duas. Neste caso, vou adicionar apenas esta. Claro que agora aqui vou dizer que já não que quero então uma sobreespessura de 0, seja nas paredes, seja no fundo, e fica tratada esta questão. Mais uma vez vou dizer aqui 75, embora que aqui não seja muito relevante, porque vai ser um contorno no fundo. E então o meu... Não vai ser nada um contorno, porque isto aqui é a parte do fundo, por isso ok, faz sentido, 75% do diâmetro da ferramenta de avanço lateral. E agora vou então realizar mais uma vez uma cópia desta mesma maquinação. Vou-lhe chamar aqui a número 2, para não ser um nome igual, e vou agora aplicá-la à minha ferramenta de 6. Isto porque, mais uma vez, naquela mesma lógica que estávamos aqui a discutir, eu vou querer que, caso não seja possível fazer este acabamento com a ferramenta de 12, então eu vou pegar na minha ferramenta de 6. Não vou adicionar aqui nenhum acabamento a esta de desbaste, porque é uma ferramenta de desbaste e quero que os acabamentos sejam apenas realizados com a de 12 ou com a ferramenta de 6 e pronto. Pronto, estou satisfeito com aquilo que fiz, por isso vou agora sim dar o OK. Quando eu der o OK, o que vai acontecer é que ele vai-me adicionar todas as maquinações que eu acabei por definir e adiciona-me no fim esta maquinação, ou seja, todas estas operações vão ser adicionadas apenas a esta maquinação aqui e, mais uma vez, eu posso querer reutilizá-la noutros lados, então eu não perco nada em pegar nela. Ele neste momento não quis, mas vamos fazer com que ele queira. Está a querer selecionar. Ora, ele está-me a querer selecionar coisas, mas agora, ok. Agarro nela e não me custa nada eu deixá-la cá numa pastinha guardada. Se eu mais tarde precisar de fazer um outro painel de template, como estamos a criar este, por algum motivo, tenho ali as minhas maquinações, é só aplicar e estão os parâmetros todos preenchidos, não tenho que mandar chatear outra vez com isto. Para terminar, só aqui perceber se me escapou alguma coisa. Uma coisa que eu posso fazer será ajustar aqui a ordem das minhas maquinações. Por exemplo, vou querer que o meu furo, mas para já vou deixá-lo aqui só para demonstrar já agora mais aqui um pequeno pormenor. Eu quando faço alguma coisa no SUD, tenho por princípio ir testando o que estou a fazer. Ou seja, nós no final é verdade que vamos deixar este painel assim, porque as maquinações vão aparecer assim que eu usar em diferentes posições num móvel. Mas, como estamos a adicionar aqui maquinações, vamos então testar se realmente estamos a fazer aquilo que queremos e se tudo está a correr de acordo com aquilo com que nós pretendemos fazer. Então vou criar aqui um sketch que vai ser a minha caixa. Imaginem que isto tinha aqui 60 por 80, por exemplo. Vou criar também aqui na parte de trás um rasgo e até vou fazer com que ele não venha fora, só para vermos se ele também se porta bem ou não. Vou dizer que tem 7 mm. Já agora vou simular aqui um copo de dobradiça, que teria, por exemplo, 35 mm. E agora vou colocar também uma caixa mais pequenina, onde não vai conseguir entrar, sem querer sair do sketch. Vou então desenhar aqui uma caixa mais pequenina, onde não vamos conseguir entrar com a ferramenta 18. Por isso, estes 16 que aqui estão parecem ótimos, que já não entra a ferramenta 18, não senhor. 16 por 16, vamos imaginar. Ok. E tenho aqui já uma série delas que já consigo aqui perceber se a coisa vai correr bem ou não. Então, vamos fazer aqui um cut extrude. Vou manter os 10 milímetros. E agora então fazer aqui um reveal para ele me calcular o que tem a fazer. Ok, o contorno está cá, mas esse, mesmo que não tivesse maquinações, já iria estar presente. Então, contorno ali, outline, e no final um acabamento depois com uma ferramenta mais pequena um pouco. De seguida temos então a abertura de caixa. Ok, a de 18 entrou aqui, conseguiu
fazer. Ok, a de 12 vai então fazer acabamento aqui e acabamento ali. Reparem que, como esta caixa já foi maquinada, a ferramenta 16 agora já não vai lá fazer mais nada. E para o acabamento, como eu consegui fazer também com a de 12, esta de 6 já não vai ser utilizada aqui para mais nada. Só verificar aqui que eu tenho... ok, já percebi. Só aqui puxar isto para baixo. Eu verifiquei que não tenho aqui a minha caixa circular a ser maquinada. Isto porque... Deixem-me só desativar este. Fazer aqui um rebuild. Ok. Agora sim. E era exatamente isto que eu vos queria demonstrar. Mais uma vez, se eu não tenho furação a ser executada, a minha ferramenta, ela é completamente capaz de maquinar aqui uma caixa circular de 35 mm de diâmetro, por isso ela vai lá e maquina. Caso eu tenha os furos a serem executados, ele sabe que aquilo vai ser executado com uma broca, ainda por cima aparece cá antes do pocket, por isso ela vai executar com broca e já não vai só fazer aqui o rebuild para ele calcular e já não vai então fazer com a ferramenta, com a fresa, porque estar a fazer duas maquinações repetidas não faz sentido. Ok, eu vou só aqui ajustar as posições para que isto seja gerado primeiro a furação e depois aqui os desbastes. Já agora aqui o rasgo também pode vir para primeiro plano. Ok, tenho aqui o meu painel já completamente definido. No final, o que é que me vai interessar fazer? Já agora um rebuild para verificar se ficou tudo como nós pretendemos. Já agora o rasgo também ficou. O contorno já lá estava, já tínhamos visto, ok, o pocket, tudo isto me parece bem, certo? Ok, parece-me tudo correto. Por isso, vamos agora, como nós não vamos querer estas maquinações, isto foi só para teste, então nós vamos simplesmente eliminá-las, eliminamos também os sketches e agora neste momento estamos prontos a guardar o nosso painel. Prontos, podemos então fechá-lo. Agora, passando para o nosso design novamente, que é aqui que a magia acontece, vou chamar assim, nós estamos prontos a usar o nosso